Fala galera! Esse vídeo é um material extra do nosso curso de numerologia. Hoje eu tô aqui com o Marcelo, né, que vai ser a nossa experiência do dia para vocês verem formas de falar, formas de interpretar o mapa numerológico. Eu fiz o mapa dele aqui agora. Gente, eu fiz o mapa todo na mão, que eu gosto de fazer assim. Eu mandei o modelo para vocês, tá? Eu vou transcrever isso aqui para o modelo digital para vocês visualizarem depois. Porém, quando eu vou fazer, eu prefiro fazer assim nas mãos, né? Eu tenho essa coisa mais tradicional, mas eu mandei um modelo pronto que vocês podem preencher também pelo notebook ou pelo celular de vocês, tá? Pessoas, a ideia aqui é que vocês tenham o know-how, o conhecimento de como vocês abordam os seus clientes, como vocês conversam com esses clientes, tá bom? Então a ideia aqui é que vocês percebam como é que vocês conectam todas as informações, porque dentro do mapa numerológico, vocês aprenderam que tem várias informações que a gente consegue abstrair. A ideia agora é como conectar isso tudo fazendo sentido, né? Isso é muito importante. O Marcelo é uma pessoa que eu já conheço no dia a dia, então eu pretendo não me ater ao que eu sei e focar propriamente aqui. Inclusive, Marcelo, você fala, isso bateu, isso não bateu, eu acho que faz sentido, é muito importante. Algumas curiosidades, o Marcelo foi uma cobaia interessante, por quê? O Marcelo, ele já mudou o nome dele, o Marcelo já mudou o nome dele, então a gente vai analisar, tanto que eu fiz aqui a análise do Marcelo 3 vezes. Eu fiz a análise dele pelo nome, né, o nome de batismo dele, de batizado, o nome que ele tá lá na carteira, o nome que ele deveria ter recebido, tá? Como o Marcelo, ele é uruguaio, então quando ele veio para o Brasil teve toda uma mudança de nomes, e aí eu também trouxe essa análise desse nome e trouxe também a análise, né, dessa mudança que ele já fez profissional. O nome do Marcelo é Marcelo Manacorda Fierro, esse é o nome dele. Lá no Uruguai, antes dessa mudança toda, antes desse Marcelo tinha um Alexander, que era Alexander Marcelo Manacorda Fierro. Mas hoje em dia não tem mais isso. E hoje em dia ele ainda atua com o nome Marcelo Fierro. Por isso que é importante vocês fazerem essas análises para passar isso para ele, tá? Então vamos lá, Marcelo. O que eu pude perceber aqui analisando o seu mapa, né? Vou começar falando um pouquinho sobre a sua alma. A alma é o número das vogais de um nome de uma pessoa. É claro, gente, que vocês não precisam falar do jeito que eu vou falar, é mais para vocês se inspirarem, tá, pessoal? Ela vai representar muito a sua essência, ela vai representar muito aquilo que você sente de si mesmo. Então, por exemplo, a sua alma é 4. O que significa isso? Você se vê como uma pessoa organizada, você se vê como uma pessoa estruturada, você se vê como uma pessoa forte, você é uma pessoa que tem muitos valores, assim, aqui você é capaz de morrer por causa desses valores, por causa dessas ideias. Ao mesmo tempo, você é um pouco avesso a mudanças e a novidades, você não lida muito bem. O Marcelo, pra vocês terem uma ideia, gente, um dia eu fui fazer uma festa surpresa para ele. Você disse que não ia ser ateu, sabe de mim. E ele brigou comigo. Então, mesmo. porque mas a questão é a ideia do novo, né? Você gosta das coisas muito estáveis. Por exemplo, você falou um dia pra mim que quando você tem uma rotina que você, quando quebra, você fica meio sem saber o que fazer. Porque isso é o número da sua alma. Agora, olha que interessante, as pessoas não te veem assim. O número da sua personalidade é 5. As pessoas te veem como uma pessoa muito festeira, desorganizada, destituída de valores, uma pessoa assim louca, uma pessoa que quebra paradigmas, que quebra padrão. E é muito interessante, gente, que normalmente é muito raro o número da alma e da personalidade ser o mesmo. E é onde vem aquela dicotomia de como eu me sinto e de como o outro me vê. Então é engraçado que é como se a sua alma fosse o oposto de como as pessoas te enxergam, ou como as pessoas te interpretam. E também como você se mostra. Que a personalidade não é só como o outro te vê, é muito como eu me mostro também. Então muitas vezes você se mostra de uma forma desconstruída, mas você é muito estruturado. Às vezes você se mostra irresponsável, mas lá no oculto você tipo assim, você tá ali bebendo, mas nossa, você tá fazendo mal. Sabe? É uma coisa nesse sentido. Isso é legal. A sua síntese, né? O que seria a síntese? A síntese é a soma, né, da alma e da personalidade. É 9. Você é uma pessoa nobre, você é uma pessoa que cuida das pessoas à sua volta, você é uma pessoa que muitas vezes abre mão das suas coisas em detrimento de si próprio, muitas vezes. Você é uma pessoa muito generosa, mas você tem que tomar muito cuidado para não se perder,
para não se anular demais o que você sente, o que você pensa, o que você gosta, em favor de outras pessoas. Pessoas que têm o 9, né, em síntese, linha da vida, tem que tomar esse cuidado. O 9, né, ele é aquele que carrega o mundo nas costas. Então isso pode trazer para você assim, um excesso de responsabilidade, de autocobrança muito grande. Muitas vezes você pode anular a sua personalidade em favor de outras pessoas. Mas ao mesmo tempo você veio nesse mundo com esse papel mesmo de ajudar, de ser caridoso, de auxiliar o próximo, né? Que geralmente quem tem o 9 tem esse lugar. Então é muito engraçado que você é um misto, né? Ao mesmo tempo que você tem essa coisa generosa, ao mesmo tempo que você tem essa coisa missionária, você também tem a coisa das pessoas te verem como baderneiro às vezes, né? O 5 tem a coisa da baderna, do caos, mas ao mesmo tempo uma alma muito estruturada, muito organizada. E esse é o Marcelo, esse misto de Sim, coisas, né? verdade. E todo ser humano, gente, ele é assim, ele não é uma coisa só, né? Então, assim, a gente tem esses extremos, esses processos que a gente vivencia, tá? Agora, você faz uma curiosidade, para interromper um bocadinho com essa trivia. A síntese pode interferir na alma, ou a forma como as pessoas me veem, de alguma forma, interfere em quem eu sou na verdade, ou isso são padrões comportamentais? Não, na verdade, assim, é como se você viesse com essa programação. Mas é claro que ao longo da vida, as experiências, a maturidade, a própria mudança vibratória de nome que você fez, por exemplo, a mudança que você fez aqui gerou algumas transformações para você. A alma não mudou, Sim. tá? Mas assim, isso gerou outras visões, outras características. Eu consigo me ver nessas três definições que você me falou. Tem o Marcelo que é organizado, sistemático, no cotidiano. Tem aquele que vê uma festa e se perde, é louco, quer viver tudo de uma vez. E tem aquele que ainda tem a responsabilidade e o comprometimento com o próximo e às vezes tem que se anular para isso. Então, e aí o que acontece? A ideia é o seguinte, Marcelo, todos nós temos uma essência e a gente veio a esse mundo para sermos nós mesmos. Ninguém veio no mundo para ser outra pessoa. É claro que a nossa essência, ela, por exemplo, cada número, cada essência tem o seu lado sombra e o seu lado luz. Então o 9 ele é tanto missionário que vem e se doa em favor do próximo, como também aquela pessoa que às vezes assim, ela é tão dependente do outro que ela se submete. É a Uma mesma vibração, retroalimentação. entendeu? Então a ideia é o seguinte, isso é você, mas é claro que essas características elas podem ser acentuadas ou não pela sua maturidade. Entendi. Você pode trabalhar isso de outras formas, por exemplo, se você percebe que o 9 está em demasia, que não é o caso, depois a gente vai falar disso daqui a pouco, você pode, por exemplo, trabalhar um pouco o 1 na tua vida, ou quando a gente fala trabalhar 1, é desde colocar mais uns no seu mapa. Por exemplo, o Alexander tem 4 1 no nome. Se você começasse a usar o Alexander, você se posicionaria muito mais na sua vida. Sim. Porque ele é um nome forte. O próprio nome já, né? Alexander, já traz uma coisa de pompa, de tudo mais. E ele tem 4 uns, né? Dentro da vibração dele. Ele já começa com a letra, com o número... Então é possível que ao retirar o nome Alexander, quando eu vim para o Brasil, Você apagou um pouco da apagou sua... essa coisa na do minha ego seu. personalidade. Sim, apagou muito. Pra você ter uma ideia, eu fiz a análise aqui do excesso e falta. O Alexander tinha 8 uns. Agora você tem 4. Na verdade, o Alexander tinha 8, o Marcelo Manacorda tem 4 e o Marcelo Fier só tem 1. Só tem um. Só tem 1. Falta a vibração do Marcelo Fierro é uma vibração de não imposição. Sabe? Ele deu uma controlada em você. O Marcelo Fierro, ele diminuiu praticamente tudo de que você tinha. Ele só subtraiu, ele não aumentou em nada. Equilibrou algumas coisas, por exemplo, o 8 que estava exagerado, né, que já estava um pouco equilibrado aqui no Marcelo Manacorda Fierro, mas ele tirou. Quando você começou a usar só Marcelo Fierro, é como se você tivesse diminuído todas as vibrações do seu mapa. Sim, uma coisa que eu percebi quando eu assumi o codinome, né, Marcelo Fierro, acrescentei um L, né? E tirei o Manacorda, eu percebi que na questão das finanças minha vida melhorou muito. Tem a ver isso? Ao me lançar artisticamente como escritor, eu mudei meu nome e eu percebi que teve um impacto muito positivo nessa área econômica da minha vida. Tem como encaixar isso aí? Você vê essa informação? É fato ou é uma concepção minha? Olha, é claro que toda análise sua, né, você tem que, assim, a sua vida, é bom você ter essa análise. Ele não alterou muito pro 8, você não tinha 8, não tem
8 mesmo, nem no Alexander, nem no Marcelo Manacorda Fierro, nem no Marcelo Fierro, que é o número da prosperidade, sabe? O que ele fez, que talvez você tenha sentido essa conexão, é justamente assim, por exemplo, fez você se centrar um pouco mais, porque diminuiu as distorções. Você tinha muitas distorções no seu mapa, tá vendo? 8, 6, deu uma equilibrada, então talvez isso afetou um pouquinho. Mas não necessariamente pelo número. Entendi. Mudou. O que aconteceu quando você tirou foi o seguinte, aqui no seu profissional, você tinha uma questão do 9, né? O 9 não é um número bom para profissional. O 9 é um número ligado ao eremita. Você foi para o 6, que já é um número mais vinculado à energia dos enamorados, das possibilidades. Também não é um número de prosperidade, mas é um número melhor em relação... alianças, uniões, sim, sociedades. sim, Entendi. entendeu? Mas ainda é um número melhor do que o 9. Então talvez tenha um pouco por esse lado, sabe? Entendi. Porque quando você virou, você só mudou, você já tinha o 6, mas você tirou um pouco essa questão. O material não afetou. Afetou sim, né? Virou um 6. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Então vamos lá, Marcelo. Você tá num ano pessoal 5 agora. Esse ano começou no seu último aniversário. Você fez aniversário em novembro, então a gente vai considerar 2023 até o próximo aniversário. Um ano 5 é um ano muito complicado, porque é um ano assim, que ao mesmo tempo é muito amplo, as experiências, a gama de coisas que você vive esse ano é muito ampla, mas ao mesmo tempo é um ano que tem muita desestrutura, muita coisa acontece, te rouba o chão. É um ano assim onde você naturalmente fica inclinado a tocar o foda-se, né? Desculpa a expressão. O ano 5 é um ano assim onde a pessoa meio que se solta, sabe? Se joga muito. Porque você veio de um ano 4 de muita responsabilidade, de muita estrutura, você teve que sustentar muita coisa. O ano 4 você trabalhou muito e ganhou pouco dinheiro. Sim, verdade. Então, assim, que é na característica do ano 4, né? Você trabalha muito, mas não necessariamente o dinheiro vem na mesma proporção. Diferente, por exemplo, dos últimos 3 anos. Você deve ter tido uma fase boa há uns dois anos e provavelmente o último ano foi meio ruim. Foi por isso que eu associei na troca do nome. Foi quando me lancei como escritor, há uns 4 anos atrás. Mas você passou uma fase boa, mas agora o último ano não foi bom. Esse ano já é um ano mais de desconstrução mesmo sua. O ano 5 é um ano de você experimentar coisas novas. É um ano que você tem que tomar muito cuidado com excessos, tá? Porque a gente fica inclinado a beber, fica inclinado a fazer muita loucura no ano 5. Não é um ano, por exemplo, que você vai casar, não é um ano que você vai mudar de casa, mas é um ano assim onde você vai viajar. É um ano onde você vai, isso de um aniversário até o outro, tá? Vai viver muitas coisas, vai viver muitas aventuras, mas não vai casar, não vai construir nada sério, vai experimentar muitas coisas. Nem tudo que chegar nesse ano vai ficar na sua vida. Tem coisas que vão chegar e passar. Ano 5 é um ano meio passageiro da sua vida. E você vai estar muito inclinado assim a se lançar mesmo, sabe? A provar o que a vida tem para te dar. Essa é uma característica do seu ano, tá? Maravilha. Marcelo, a sua casa é uma casa 9, né? O Marcelo mora numa casa 108. 1 mais 8, 9. O que é uma casa 9? E aí entra de novo na questão da sua síntese. Por quê? A casa 9, ela é uma casa onde as pessoas abrem mão de si pelo outro. É uma casa de sacrifício. Por exemplo, é uma casa assim onde, eu conheço a casa do Marcelo, o Marcelo tem um terreno no fundo da casa dele, onde as pessoas vão buscar auxílio. A casa 9 é uma casa que muita gente vai bater na porta para pedir ajuda, para pedir apoio, para pedir comida, para pedir as coisas. Mas é uma casa também, a casa normalmente ela entulha bastante. Casa 9 é uma casa que entulha muita coisa. A casa entulha muita coisa e guarda muita coisa velha também. Casa 9 é casa de coisa velha. Guarda energia também? Guarda. É uma casa parada, é uma casa que recebe muitas visitas sempre para sugar. Mas, por exemplo, não é uma casa que faz festa. Verdade. Não é uma casa, por exemplo, assim, de riso, de gargalhada solta. É uma casa de sacrifício. É uma casa... Geralmente, morador de casa 9 tem problema nos ossos. Sim, minha mãe tem. Sabe? É uma característica muito da casa 9. O que é legal, mas ao mesmo tempo a casa 9 tem um lado bom. É o lado assim, da ideia da caridade, do apoio, né, que está muito ligado ao 9. É uma casa de artistas, também uma casa 9 geralmente está muito ligada ao trabalho manual. E pelo Feng Shui, o que é bom numa casa 9? Você colocar objetos de família, fotos de família numa casa 9 é muito bom. E também coisas
artesanais, coisas feitas pelas mãos. É o que vai se casar, conectar bem com a casa. Você pode, se você quiser, para dar um up, uma melhorada nessa energia, tu trazer uma renovação, colocar, por exemplo, a letra A na sequência. Porque aí você vai cambiar a energia da sua casa de uma casa 9 para uma casa 10, que vai virar uma casa 1. O 10, né, antes de a gente analisar um, a gente analisa o 10. 10 é o número do sucesso, da conquista, da vitória, das realizações, traz mais dinheiro, que associa com a roda da fortuna. Sim, interessante. Mas como eu coloco o A? Na Só numeração? comprar o A no... 108A? É, só você comprar e colocar na frente. Já vai mudar toda a vibração da casa. Vai trazer prosperidade, vai trazer renovação, vai trazer energia para dentro de casa, vai cambiar toda a energia da casa. Então é uma dica para vocês, assim, claro que vocês podem manter o número se quiserem, mas como é um número pesado, né, e o 9 vai se repetir muito no seu mapa, tá, Marcelo? Dê uma olhada aqui, em alguns aspectos ele aparece. Então, pessoal, uma dica legal, só colocando o A na frente, não muda em nada, não precisa ir no cartório, não precisa nada, só colocar o A na frente, já vai trazendo naturalmente essa mudança. Sabe? Vai trazendo mais individualidade para os moradores da casa, vai trazendo mais independência, conecta-se com a roda da fortuna, que vai trazer prosperidade, movimento, entendeu? E quebra um pouco esse padrão de escassez, de amargura natural da vibração do 9, tá? Uma dica legal para você. Marcelo, uma coisa importante que eu falei, quando você tirou o Alexander, o Alexander é engraçado, tem muito a ver, porque assim, você meio que foi trazido para cá, você não teve muita escolha. Então isso tem muito a ver, isso vai te influenciar. Esses nomes, eu costumo usar um termo, é meu, tá, gente? Vocês não vão achar isso na literatura, não. Mas eu costumo usar o termo de nome fantasma. Que são nomes, assim, é como se fosse, entre aspas, um obsessor. Porque você tem uma vibração atual, que é a vibração sua, mas é como se tivesse uma sombra influenciando. Então é engraçado, aí provavelmente você vai sentir essa sensação de que você nunca pode ser você, essa sensação de um desconhecido, de um estranho, né? Vem disso, porque o Alexandre traz muito essa vibração do 1, né? Que é engraçado, que foi retirado de você essa questão. Marcelo, você não tem, mesmo não tinha antes, tá? Isso não mudou. Esse processo kármico de aprendizado, ele ainda permanece. Você não tem nem 2, nem 7 e nem 8. E o que significa isso? Significa que você precisa, é como assim, você tem as aptidões que você trouxe, mas você tem os defeitos que você também, não é defeito, os processos que você tem dificuldade, vamos usar essa expressão. Então, por exemplo, você tem muita dificuldade É engraçado que você se sacrifica pelo outro, mas você tem muita dificuldade. O 2, ele tá muito ligado àquela coisa de se pôr no lugar do outro, da diplomacia, do diálogo. É como se você tivesse dificuldade de se relacionar de igual para igual com as pessoas. Isso pode ser que o fato de eu ter vindo de um país estranho, de me sentir... não excluído, mas diferente. Não, isso pode ter mantido isso, mas mesmo na época do Alexander, você já tinha essa falta do 2. Então, o que isso significa? Que você tem que trabalhar isso. Essa questão de olhar para o lado, de ter essa comunicação mais genuína. Adoro, a gatinha tá aqui atrás. Ela quer participar. O que acontece? Você tem essa dificuldade, você tem desequilíbrio com questões espirituais também. Sim, sofri muitas obsessões. Você tem a questão espiritual, ela é desequilibrada na sua vida, e a parte financeira também. Eu não tenho Então o que acontece? Você vai precisar. O que eu recomendaria para você? Trabalhar um pouco essa questão da materialidade na sua vida, do dinheiro mesmo, tá? Aprender a controlar, que você não tem controle financeiro, nenhum. Você não tem controle espiritual, só que você provavelmente tem uma ligação com a espiritualidade, mas você tem dificuldade. Tem processos no que tange a espiritualidade. Gente, Semana Santa, interior, é isso aí, tá? Vocês não ligam não. Então, o que acontece? São os pontos que você tem um processo kármico, tá? Na sua relação com as pessoas, você vai ter muita dificuldade. Na questão espiritual, você vai ter dificuldade. E na questão material também, você tem uma dificuldade, tá? Dificuldade de controle, no caso, né? Material, assim. Sim. Claro que você vai ter o processo. Mas é como se nessa área tivesse algum processo, alguma coisa que precisa ser resolvida, tá?
Isso aqui, como é que a gente analisa isso, pessoal? Analisando, por exemplo, o que ele não tem nenhuma letra, nenhuma vibração daquele número no nome. No restante, Marcelo, você tem um pouco, tanto tirando essas faltas que você tem, tanto no Marcelo Manacorda Fierro quanto no Marcelo Fierro, não tem muito desequilíbrio. No Alexander tinha. O Alexander tinha 8 uns. O Alexander devia ser se você mantivesse esse nome, você ia ser insuportável. Extremamente egóico. Extremamente egóico, mandão, impositivo, sistemático. Que lutar comigo mesmo pra não ser isso. Mas esse desequilíbrio tem no Alexander. No Marcelo Manacorda, assim, tudo é 4, 3, tá vendo? O único que é um pouquinho acima dos outros é o 9, que mais uma vez reforça essa coisa de se doar, de se sacrificar, de se anular pelo próximo. Mas assim, também não foge tanto dos demais, entendeu? Agora você não tem mesmo o 2, o 7 e o 8. Não tinha, não tem e precisa trabalhar. Isso é um processo que você vai precisar trabalhar. Então seria relações, 7... Espiritualidade, filosofias... E 8... Material. Financeiro. Agora é bom também você não ter 8, nenhum 8, que você não vai ter aquela... Você deve ser uma pessoa leve. O excesso de 8, ele traz um peso para a pessoa. Você deve ser uma pessoa leve, dinâmica. Não me preocupo mesmo. O 8 não tem esse peso, essa coisa não. O 9 traz o peso do 9, mas o 8 tem essa questão, tá? Mas detalhe, eu não me preocupo com a questão de finanças, assim, mas no resto eu sou muito preocupado. Tá. Marcelo, você tem como sua linha da vida, né, sua estrada da vida, como a gente chama, o 6. O que é uma estrada da vida 6? Primeiro, você veio para deixar esse mundo um pouco mais bonito. 6 se liga com estética, com beleza, tá ligado ao planeta Vênus. Então você veio trazer isso. Você tem um processo muito forte com a sua família, né? 6 também é um número da família, então você tem um processo espiritual muito forte com a família. Você é uma pessoa que gosta de ter os amigos próximos de você. Você é uma pessoa assim que tem uma ligação muito forte com as pessoas. Você gosta de estar com pessoas. Você gosta de... Apesar de não entender muitas pessoas, né? Mas eu gosto. Você tem falta de água, né? A gente vai analisar sua quinta essência, seus elementos. Você tem falta de água, o que vai trazer uma certa impaciência, o que vai trazer para você uma certa dificuldade de mediar as coisas. Né? Então é interessante você trabalhar, ainda mais que você não tem o 2, que também vibra na frequência da água, você precisa tentar trabalhar os seus excessos, tentar entender um pouco mais o lado do outro, usar cores mais claras, tomar mais banhos, tomar mais água, chá, sucos, né? Porque esse elemento precisa ser trabalhado aí para você, tá? Você tem uma quinta essência, né, que é uma questão sua, que é 6. O 6, ele tá muito ligado, você deve ser muito vinculado à família, e inclusive aparece o número 666 no seu... Daqui a pouco eu vou explicar para você. Você tem uma questão com ar e terra. Então é uma coisa legal, assim, porque o ar e a terra são elementos opostos. Então ele vai trazer um certo equilíbrio também para você. Só que muitas vezes o ar e a terra, eles vão trazer aquela coisa do onírico e da estabilidade. Então você pode viver muito no mundo dos sonhos. Mas assim, às vezes tipo assim, a realidade tá uma merda. Não consigo mudar a realidade, então vou viver o onírico, vou viver... Como Exu, tem os pés na terra, a cabeça no céu. Mas Exu também é fogo. Né? Então o fogo é que gera mudança, que materializa. É como assim, se você fosse duas partes ao mesmo tempo. Uma parte que é terra e uma parte que é ar. Sabe? Mas assim, são duas partes que compõem o mesmo ser, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Você falou uma coisa importante. Quando você mudou, você trouxe a energia do 8 também, para você, talvez por isso tenha trazido um pouco essa materialidade. E um pouco a energia do 3. Você trabalhou mais a sua comunicação no Marcelo Fierro. Sim. Tá? Então isso é um ponto legal. Deixa eu falar uma coisa importante. O seu arcano pessoal é o 6, que é o arcano dos enamorados, né? Um arcano onde você... Deixa eu pegar aqui.
É, Os amantes, os os enamorados. enamorados, o enamorado está muito ligado à questão, né, de possibilidades. Você vai fazer muitas coisas ao longo da sua vida. Em muitos momentos você vai se ver dividido entre a razão e a emoção. Você vai ser um homem muito estético, muito ligado à beleza, à arte, à criatividade. Tem que tomar cuidado também para não ficar muito na dúvida, né? A sorte que você não é de Libra, não tem muito ar. Mas assim, você tem essa tendência também a, como é que fala? A ficar meio ali, sabe? Tipo, sem sair do lugar. Então é uma característica sua. Responsabilidade, dúvida e livre-arbítrio são palavras-chave, né? Para essa vida sua. Na questão das suas vidas, Marcelo, eu achei muito interessante. Eu fiz aqui a tabela do Marcelo. Você tá num ciclo encarnatório 9. Gilberto, o que significa alguém que está num ciclo encarnatório 9? Significa que essa é a última vida desse atual momento seu. É o quê? Deixa eu tentar. Acabou, Marcelo? Não é que acabou, Marcelo. A gente sabe, não dá para saber exatamente em qual vida você tá, mas a numerologia ela consegue mostrar pra gente. Deixa eu pegar uma coisa aqui, acho que tá no final. O quanto do processo ali Não, encarnatório. a cada 9 vidas nós encerramos um ciclo. Sim. Pessoal nosso. E você entrou nesse processo. Pegando a colinha ali. O que acontece? Você entrou num processo. Essa é a sua última vida. É uma vida que você vai abandonar muita coisa. Ah, tem. É o processo da minha evolução espiritual. Eu tenho aberto mão de muitos conceitos, muitas exato. bandeiras. Não, inclusive é um processo natural dessa vida. Você veio nessa vida para se despir das coisas, né, que você achava, né? Porque é a última vida desse ciclo. Então, o que vai acontecer na sua próxima vida? Você pode ir para um outro orbe, você pode reencarnar num outro lugar, você pode sair do Sansara, ou ainda que você continue no ciclo do Sansara, continue reencarnando nesse orbe, com um novo processo missionário, com uma nova história acontecendo. Nessa vida, né, e aí, como é que foi a sua última vida? Na última vida você foi uma pessoa possessiva, rabugento, teimoso, autodestrutivo, mal-humorado, temperamental e na ânsia de ajudar deixou de viver e ganhar coisas importantes. Agora é crucial ser humano, generoso, compreensivo, transformar, participar de atividades beneficentes, aprofundar estudos, ser curioso, livremente e sem esperar recompensas. Evitar a prática da espiritualidade é algo a ser evitado. O que significa isso? Você está cumprindo, acho que mais assim, o que eu conheço do Marcelo. O Marcelo também tem processos sociais há muitos anos. O Marcelo lida com espiritualidade há 40 anos. Então, assim, acho que você está dentro desse processo. É possível que esse ser aí meio nojentinho da vida passada, criando essas dívidas, tenha desenvolvido o de agora, com esses novos objetivos, essa ideia caritativa de viver pro outro. É como se na última vida você tivesse sido aquela pessoa que excesso. juntou muito. Agora você precisa fazer um movimento contrário. Você precisa fazer um movimento de se soltar. Sim. Tanto fora quanto dentro. Para trazer um equilíbrio. Até porque para que você saia desse processo encarnatório de fato cumprindo, né, aquilo que é proposto para esse momento. Que é esse momento de sair, de evolução. Você vai encerrar um ciclo. Ao desencarnar agora, você encerra um grande ciclo seu. E aí, Marcelo, uma curiosidade muito interessante. Apareceu, quando eu estava calculando o seu número mestre, no finalzinho apareceu o número 666. Sempre que o número mestre... eles falam muito do número da besta. Eu já tenho uma carinha de capeta. Né? Não caiu bem. Não, mas o que acontece? No caso, o 66 é um número mestre. O 66 ele está muito ligado à questão realmente do brilho. É como se você tivesse um propósito na sua vida grandioso, né? Sempre que um número mestre aparece, é alguém que tem uma grandiosidade, alguma coisa importante, tá? A gente sempre que aparecer, antes de você continuar fazendo a análise, guarda aquilo ali, tá? O que você precisa trazer? O que eu visualizo aqui? É como se você veio... resgatar um grupo. O 6 está muito ligado à família, o 6 está muito ligado a sistema, a grupo. Então é como se você tivesse um processo missionário com pessoas, em conectar pessoas, em auxiliar pessoas.
Não tem nada a ver com aquela coisa do... Quando a gente fala do número da besta, aquela coisa toda, não é isso que significa exatamente, sabe? Mas tem a ver um pouco com o anjo, né? Com o senhor do brilho, da arte, da beleza. Mas é só uma curiosidadezinha mesmo, né? Você tem um animalzinho, que é o Tommy Lee, que deve ser um animalzinho carinhoso, pelo que eu vejo. Comigo. Ele deve ser um pouquinho carinhoso, ao mesmo tempo, assim, deve ser um pouquinho rabugento também, né? Sistemático, chato, tem hora. Se ficar muito no colo, ele me morde popular. Rancoroso, mas é um animalzinho bom, né? Que é o número 9, depois eu te passo mais detalhes sobre isso para não tomar muito o seu tempo, tá, Marcelo? Sim. E agora um processo importante que eu vou analisar com você, é as suas chaves, né? Então, por exemplo, você tem um processo de Dharma do 7. O que é o processo Dharma do 7? 7 é o carro, né? Vamos aqui. Então vamos lá, Marcelo. Você veio nessa vida como propósito de direcionar, desenvolver, progredir, sabe? Você veio nessa vida para trazer mesmo movimento, para incendiar esse processo. Só que você é uma pessoa muito magnética, dinâmica, fiel aos seus ideais, jamais se deixa influenciar pelas pessoas, mas influencia muito as pessoas, sempre atualizado com o seu tempo, gosta de novas tecnologias, gosta do conforto da vida moderna, necessita expressar na hora tudo o que você sente, você não consegue guardar as coisas, desejando muita atividade diária todos os dias, se não o faz, fica carrancudo, calado e mal-humorado. Se você não conseguir pôr pra fora o que você sente. Tem uma liderança nata, vai ter sempre destaque em tudo que você fizer, mesmo se você não for o dono. Tipo, mesmo se você não tiver à frente, não ter um destaque na área, você vai ter um destaque. Sabe aquela pessoa que não é dono, mas acaba meio que virando ali? No campo afetivo é intenso, impulsivo, adora seduzir, adular e cortejar a pessoa que ama. E é uma das poucas pessoas que podem ter tudo na vida. Mas a ansiedade pode deixá-lo sem tato, tá? Então é importante você... É verdade. O que você deve aprender, Marcelo? Aprender a reavaliar, ter cautela e deve eliminar a ansiedade e a dispersão, tá? Isso é muito a sua natureza. Só que você colocou muito para você agora o arcano 8. Quando você mudou de Marcelo Fierro para Marcelo Manacora Fierro para Marcelo Fierro, você acabou trazendo um pouco mais de freio para si próprio. É engraçado que essa mudança ela mais te mudou, mais te conteve do que te impulsionou. Sim. Tá? É importante você olhar para isso. Então aí você já... isso que eu falei até agora é o que é o seu natural. Agora a carta da justiça, né, o arcano da justiça, já vai trazer aquela coisa de ser mais contido, mais sóbrio, mais maduro, ao mesmo tempo mais impositivo, mais retraído, né? Aí agora você entrou na fase de ensinar, de doutrinar, sabe? Então assim, você anulou um pouco os seus impulsos e começa agora meio que a mediar ali a vida das pessoas à sua volta, tá? O seu karma profissional, Marcelo, no Marcelo Fierro, é o 9, né? Que seria o eremita. E aí o que acontece? Você tem os ofícios que você seria muito bem. Pedagogia, medicina, tudo que envolve saúde, tá? Mas eu também tenho esse mesmo karma profissional. Ele também está muito ligado ao sacerdócio, o esoterismo, a filosofia, né, e o ocultismo. Isso é legal. E você também tem um karma profissional 6, né? Então, que é a questão, por exemplo, de arte, decoração, dança, moda, desenho. E é exatamente o que o Marcelo faz. O Marcelo escreve livro, ele é um artista, né, um escritor, mas o Marcelo também faz muitos trabalhos manuais. Vou mostrar para vocês, o meu grimório foi o Marcelo que fez, para mostrar essa coisa do senso estético mesmo. Olha que interessante o grimório. Foi muito tempo. Que o Marcelo fez isso. Essa é só uma das coisas que ele fez, né? Então, você realmente, Marcelo, tem essas duas questões. Porém, quando você mudou para o Marcelo Fierro, você abriu mão dessa primeira parte, do sacerdócio, da filosofia, para se focar mais na parte da arte. E realmente foi um momento que você fechou seu terreiro, foi um momento que você se dedicou mais a escrever. Parei de fazer meus artesanatos, assim, um manual. Ainda faço, mas muito menos do que fazia. Tá. E o seu arcano material, Marcelo, que é a questão de como é que vai ser a sua vida financeira, isso não alterou,
tá? O que acontece? O seu arcano, isso não alterou, mesmo com o Marcelo Fierro, era 15, né? Porque era 9 mais 6, mas agora continua, que é 6, 1 mais 5, 6. Agora continua sendo, também é 6. Antes você tinha o diabo ali no meio, agora é só 6 mesmo. E aí o que significa isso? Seu progresso é lento, muitos obstáculos ao longo da vida, mas todos vão ser superados. Oportunidades de renovação e mudança. Então o que acontece? Você não vai enriquecer do dia para a noite com um golpe de sorte, mas você sempre vai passando pelas crises, se renovando, mudando, entendeu? E o seu progresso é lento. Tinha jogado na Mega Sena. Normalmente não tem. Vamos ver se com o diabo, quando você tinha com o diabo, você teria um pouco mais de sorte. E tem o diabo também, tem o 15, né? No caso, olha a diferença. Controle e domínio sobre o plano material, sucesso em todos os empreendimentos. Quando há obstáculo, tudo é resolvido de forma plena. Quando você mudou de Marcelo, você abriu mão desse processo específico, sim. Então, assim, é interessante você analisar isso daqui. O que eu recomendaria para você em base de todas essas análises que a gente fez, né? Primeiro, colocar um A na frente do nome da sua casa. Seria muito legal para trazer movimento para dentro da tua casa. Tentar, por exemplo, a gente pode mexer no seu nome se você quiser para gerar essa... posso te dar algumas sugestões depois com um pouco mais de análise, né? De como manter aquilo que você gostaria e trazer, acentuar aquilo, por exemplo, aquilo que está faltando e também equilibrar. Não equilibrar não é a palavra, que você é bem equilibrado. É realmente colocar o que está faltando no seu mapa. Se autoconhecer, entender esses processos, por exemplo, esse 9 e esse 6 muito forte, né? Ao mesmo tempo de trazer um pouco essa essência, porque o Alexander, querendo ou não, ele é uma parte sua que precisa ser integrada. Como se tivesse alguém guardado ali dentro. Sim, impedido de sair. Sim, sabe? E é uma sensação horrível, quase como um enforcado do tarô. É bem próximo. Sabe? Então é importante você ter esse olhar. Depois eu vou te passar algumas sugestões, né? De como trabalhar. Porque, por exemplo, não precisa mudar o seu nome. Você pode investir mais em cores, daquilo que está faltando. Você pode fazer outros processos também que podem te beneficiar nesse sentido. Maravilha. E aí, Marcelo, o que você achou? Olha, galerinha, só tem uma coisa a falar. Me identifiquei demais. O Gilberto me conhece, mas agora... Hoje ele me virou do avesso. Ele falou coisas que eu sinto, que eu sou muito observador, muito analítico, que eu vejo, eu sinto em mim, mas que cotidiano, o ritmo de vida, a gente não para tanto para observar. Mas, assim, 100%, parabéns mesmo. O legal da numerologia é que a numerologia ela vai dentro da essência da gente, né? Assim, ela pega na alma e ela tenta... porque tudo é código, né? No fundo, a numerologia ela meio que pega esses códigos que acompanham a gente ao longo da vida. Pessoal, aqui, pelo tempo, o ideal, por exemplo, quantos minutos que a gente já gravou? 37 minutos. Vocês podem... O ideal seria que eu ficasse 1 hora com o Marcelo aqui, trazendo alguns pontos, ouvindo mais ele, né? Mas nem ele tem tempo para isso, nem eu tenho tempo para isso agora. E a ideia é realmente mostrar para vocês como é que os assuntos vão se conectando e como vocês podem falar, né, para o seu cliente, pegar ali algumas ideias, mas eu sugiro que você ouça mais ele, veja as necessidades dele e depois proponha, dentro dos conhecimentos que você já tem, inclusive na apostila de vocês, a chave 6 e 7 lá da parte dos arcanos vão trazer orientações de cristais, feng shui, aromaterapia, que vocês podem indicar, além de usar conhecimentos que vocês já têm, né, dentro daquela área para ajudar. Sempre com muito respeito, sempre entendendo a necessidade da pessoa, sempre, nunca impondo uma solução, mas apresentando ali um processo que ela pode fazer. Né? Então, assim, sem respostas rápidas tiradas de trás da orelha, só preciso consulta o material que a gente encaminhou para vocês, como eu mesmo fiz aqui, para ter mais o que falar. Lembrando que vocês podem mandar esse material depois para o seu aluno, né? Vocês podem copiar ali o texto e mandar. Qualquer dúvida, vocês sabem, né? Pode tirar com a gente lá no grupo. Eu fiz esse atendimento presencial e essa semana ainda vou tentar mandar um atendimento online, gravar um atendimento online com numerologia para vocês também verem as diferenças e tudo mais, até diferenças de mapas, né, e dos atendimentos como um todo, tá bom? Muita luz, muita paz, muito equilíbrio, Marcelo, gratidão. Gratidão a você, Gilberto. Galerinha, estudem bastante, viu? Tchauzinho, pessoal.